O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou a enxergar. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: colocou lama sobre meus olhos, eu fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, aqui presentes, vindos de perto ou de longe, minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando a nossa celebração através do nosso canal no YouTube. Hoje, nós já estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma. Portanto, a 4ª semana. Faltam apenas 2 para que nós possamos celebrar mais uma vez a Semana Santa e a Páscoa do Senhor.
eu quero lembrar que o tempo da Quaresma é motivador, é propício para que cada um de nós avalie seu jeito de ser, seu modo de pensar, seu modo de agir, o modo de ver o outro, como é que eu vejo o outro, e até a mim mesmo. É preciso, no tempo da Quaresma, que cada um de nós faça uma autoavaliação, de modo que possa identificar o que precisa mudar, o que precisa ser mantido, o que precisa ser reconfigurado na nossa mente e no nosso coração. O quarto domingo da Quaresma tem um significado especial, que é expresso na cor do paramento. Os demais domingos usamos roxo, o quarto domingo o róseo. Por quê? Porque o quarto domingo é considerado o domingo da alegria, porque nós já começamos a vislumbrar a ressurreição, a alegria da ressurreição. Faltam apenas, repito, 2 semanas. Pois bem, na perspectiva do que deve mudar, sempre as leituras nos ajudam. Hoje, a primeira leitura alerta para uma questão muito séria. Nenhum de nós deve julgar pela aparência. Nenhum de nós deve julgar pela aparência. E às vezes nós temos critérios, e a partir daqueles critérios, nós julgamos uma pessoa. A primeira leitura diz que Deus julga, não segundo a aparência, mas olha o coração. Então nós também precisamos deixar o critério de julgar pela fisionomia, pela roupa, outros critérios qualquer. Mas a gente deve olhar sempre o coração. Sempre o coração. No nosso ambiente de trabalho, onde nós convivemos, e principalmente na igreja. Principalmente na igreja. Às vezes nós olhamos para uma pessoa na igreja e julgamos. Às vezes ela faz parte de uma religião diferente da nossa, está com uma roupa própria, característica daquela religião, e a gente olha para a pessoa de meia banda. Na igreja, aqui no Bonfim, tem um ranço de julgar pela roupa da pessoa. Se o decote é muito grande, se a pessoa está vestida assim ou assado. É claro que para a igreja a gente deve usar uma roupa adequada. Mas não é porque alguém não está vestido ou vestida com aquela roupa que a gente vai julgar a pessoa. Não podemos julgar ninguém assim. Então, evitar julgar segundo a aparência. A segunda leitura completa dizendo assim:
não vos associeis às obras das trevas. Quando nós pensamos igual a quem não pensa como Deus pensa, nós nos associamos ao negativo. E não devemos. A gente precisa ter um critério claro para saber definir o que eu quero, o que eu acho que é certo e errado, nunca imitando ninguém. Às vezes, devido ao que está na moda, a gente vai entrando naquela onda. Não. Não é porque todo mundo faz que eu devo fazer. Não é porque todo mundo procede assim que eu vou proceder também. Eu tenho clareza que tal coisa é certa e a outra não é. Não é porque todo mundo faz, não é porque todo mundo usa. Aí nós fazemos um link com o Evangelho. Jesus cura um cego. E aquele cego, com certeza, ele era julgado pela aparência, ele era um mendigo. Ninguém dava crédito a ele. E Jesus passou, curou o cego, porque Jesus não discriminava ninguém. E curando o cego foi perseguido para mentir. Porque os opositores de Jesus queriam mostrar que Jesus não realizava os milagres. Queriam provar que aquele milagre não era uma verdade. Mas o cego foi firme. Você está enxergando? Estou. Ele não disse para agradar. Não, eu estou enxergando. E quem foi que curou você? Aquele homem. Ele não teve medo de dizer. Aquele homem me curou. E às vezes a gente não diz a verdade porque a gente não quer se comprometer. E ele não procedeu assim. No final das contas, aquele homem responde assim: eu creio, Senhor, eu creio nele. Ele não teve medo. Então a gente também, primeiro a gente precisa enxergar bem as coisas. Enxergar o que é certo, enxergar com o olho do coração. A gente nunca deve ter medo de defender a verdade, de dizer a verdade. Se alguém me fez uma coisa, eu digo fez, mas eu não devo mentir. O cego não mentiu. E assim, o cego mudou a sua vida. No domingo passado, nós escutamos o evangelho da samaritana. Jesus encontrou uma samaritana que carregava nas costas 3 preconceitos fortes. O primeiro de ser mulher. Naquela época a mulher era uma pessoa de 2ª, 3ª ou 4ª classe. Segundo, era prostituta. Terceiro, era estrangeira. Jesus se aproxima dela. E ela também não mente para Jesus. Jesus diz assim: você teve 7 maridos, e o que você tem agora não é seu. Ela disse sim. Sim.
Mas devido ao acolhimento dado por Jesus, aquela mulher se transformou e disse assim: eu achei um homem que me disse tudo. E ele é Cristo Jesus. Não julgar pela aparência. Não seguir. Não dar espaço à treva, ao erro. Ser verdadeiro, ser firme, mesmo que eu possa sofrer alguma consequência, mas a verdade, cada um de nós precisa defender. E por último, assim como a mulher samaritana mudou de vida, assim como o cego mudou de vida, eu preciso cada dia mudar um pouquinho, e cada um de nós. A gente vai mudando, vai melhorando, vai tomando consciência e vai se tornando uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente. Graças a Deus, eu posso testemunhar para vocês. Eu superei todo tipo de preconceito. Quando a gente cultiva preconceito, a gente não vê beleza no outro. A gente só enxerga o defeito. A gente não vê valores. Graças a Deus, pode ser a religião que for, eu me relaciono bem com aquela pessoa. E eu vejo que naquela religião tem coisa boa. Não tem só coisa ruim, não. Veja com outro olho que você vai enxergar. Me relaciono com qualquer pessoa que fez qualquer opção de vida. Aliás, eu tive uma graça, um dia encontrei um transexual aqui, que normalmente é discriminado, mora no extremo sul da Bahia, me agradecendo pelo meu discurso, mas a pessoa me disse palavras tão cheias de significado. Disse assim: eu ainda sou católico graças ao Senhor, porque o Senhor não discrimina ninguém. Eu sou discriminado onde eu moro, e o Senhor não discrimina ninguém. Muito obrigado, Padre Edson, pelo trabalho que o Senhor faz aqui. Mas era emocionante o que aquele rapaz me disse, ou aquela pessoa me disse. Aquilo foi dentro da minha alma, e eu senti e tomei consciência da responsabilidade que tenho, de aqui no Bonfim, não discriminar ninguém. Não me sentir superior a ninguém. A reverenciar qualquer sacerdote, sacerdotisa que aqui chegue. Reverencio. Porque cada um tem uma dignidade, tem uma responsabilidade sagrada. Graças a Deus. Então, vamos persistir no propósito de não julgar, de não condenar, mas de ver no outro um irmão. Amém.